Graça e paz, irmãs e irmãos, sejam bem-vindos à reunião de oração. Pela graça de Deus, vencemos mais uma semana e aqui estamos juntos, reunidos em seu nome, para refletirmos a respeito da palavra do Senhor, orarmos e intercedermos uns pelos outros. Hoje falaremos sobre Davi, um dos maiores nomes do Antigo Testamento. O menino que pastoreava ovelhas, o guerreiro que derrotou o gigante, o poeta adorador e aquele que o próprio Deus escolheu para ser rei em Israel. Vamos ao texto de hoje? Leremos alguns versos de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. O texto diz: O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho com você e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Verso 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Verso 10. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: É este. Levante-se e unja com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Amém. A Bíblia conta a história do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E somos apresentados a um Davi guerreiro. Davi, de madrugada, levantou-se, deixou suas ovelhas, pegou sua carga e foi ao encontro dos seus irmãos a pedido do seu pai. Chegando no acampamento, enquanto conversava com seus irmãos, viu o grande alvoroço que estava ali no acampamento e ouviu o desafio vindo de um grande homem do exército inimigo. E esse guerreiro gritava contra o povo de Israel e o desafiava. Isso deixou todos amedrontados, preocupados com o que iam fazer. Esse guerreiro era o gigante Golias. Uma história muito conhecida, o menino que derrotou o gigante. Essa história se faz real todos os dias. Na vida, nos deparamos com diversos Golias. Encontramos gigantes dentro de casa, no trabalho, nas áreas sentimental e espiritual da nossa vida. É difícil vencer os gigantes do desânimo, da tristeza, do medo, da baixa autoestima, da ganância. Tudo parece tão grande. Davi, ao ouvir o desafio daquele gigante,
se incomodou. Ele disse: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi sabia que precisava vencer aquele gigante e sabia também que aquela batalha não era dele. Enquanto todos olhavam para as armaduras, Davi olhava para o alto. Enquanto todos olhavam para a derrota, Davi sabia em quem buscar a vitória. Enquanto todos olhavam para um jovem, Deus via um guerreiro. A Bíblia também nos apresenta um Davi adorador. Davi, aquele que havia derrotado o gigante Golias, agora estava fugindo. Ele estava se escondendo do rei Saul no deserto, fugindo por terras inimigas, se juntando a pessoas aflitas, descontentes, endividadas. O futuro rei agora dependia de favores para sobreviver. O deserto foi a casa de Davi durante algumas vezes ao longo da sua história. A vida também nos levará a lugares desertos. Nos sentiremos sozinhos, desamparados. Tentamos fugir dos problemas. Não saberemos o que fazer, mas são nesses momentos que precisamos manter a fé firme para que ela não venha a esmorecer. A alma de Davi poderia estar machucada, cansada, angustiada, mas Davi sempre soube o lugar certo para buscar o refúgio. Ele sabia que em Deus ele sempre encontraria descanso. Esse era Davi, cantava, sorria, gritava e chorava diante de Deus. Não hesitava em pedir a sua misericórdia e não deixou de amar a Deus em nenhum momento. Davi decidiu louvar no meio do deserto e firmar o coração no seu libertador. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi é conhecido por ser aquele que derrotou o gigante Golias. Corajoso, guerreiro, rei, poeta, músico e antepassado de Jesus. Mas podemos lembrar de Davi também como adúltero, assassino, aquele que venceu muitas batalhas, mas que teve muitas derrotas dentro do seu próprio lar. A Bíblia em nenhum momento oculta as falhas, os desafios, os defeitos de Davi, mas nos mostra um homem que no meio de suas falhas sempre se voltava para Deus. Davi era muito intenso e sua forma de amar quase o levou à ruína, mas também o levou a ser o autor dos mais belos salmos. O jovem ruivo que pastoreava as ovelhas de seu pai foi ungido e se tornou rei. Mas ele sabia que o amor do Senhor era melhor do que a própria vida. No meio de todas as aflições, Davi encontrou refúgio. No meio de todos os seus defeitos e erros, encontrou perdão. E no meio de tudo isso, Deus encontrou um homem segundo o seu coração. Concluindo, através da vida do rei Davi, aprendemos que não importa o tamanho dos gigantes que se levantem em nossas vidas, pois se Deus está conosco, a vitória é certa. Aprendemos que as mais belas canções e poesias podem ser escritas em meio a um deserto seco. Por fim, aprendemos que, por mais que sejamos falhos e pecadores, se arrependidos nos voltarmos a Deus, Ele nos perdoa e derrama sobre nós a sua graça, a sua bondade e misericórdia. Peça a Deus que lhe dê um coração segundo dele, um coração humilde, quebrantado.
um coração que o ame acima de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o
Olá, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Você que está aqui conosco, você que nos visita, nos alegra aqui muito a sua presença. E esse é o momento de intercessão pelos pedidos de oração. É aqui onde nós oramos, apresentamos cada vida, cada pedido, cada bênção diante de Deus. E se você preferir, você pode também deixar o seu pedido de oração. E você pode fazer isso no culto às 19h30. Ou, se você quiser, também você pode deixar nos comentários aqui desse vídeo que nós iremos orar pelos seus pedidos e eles serão apresentados na próxima reunião de oração. Não deixe de orar, ore pelos pedidos, no momento que temos aqui preparado, no momento de oração, mas lembre-se também de orar durante toda a sua semana por cada pedido que será aqui apresentado. Nos pedidos de oração, a Sandra Sussi pede pelo Eric Fernando, ele passou por uma cirurgia. A Sandra Sussi também pede oração pelo David, que está com Covid-19. Temos também aqui a vida do Paulo Roberto, também está com Covid-19, oremos por ele. A dona Erlinda apresenta o seu irmão João Laureano, continuemos a orar pela sua enfermidade. A Neiva agradece a Deus por uma bênção alcançada. A Edilane pede oração pela Cida, sua mãe, recuperação pós-cirurgia, oremos por ela. A Joelma Pedroso pede oração pela sua vida e por toda a sua família. O Luan agradece a Deus pelo novo emprego. O Geraldo pede oração por ele e pela sua família. A Solange Valério pede oração pelo Reginaldo, que está grave devido à Covid. A Lívia pede oração pela Alane, que está internada com pneumonia. Lembramos aqui também do Ronaldo, o Nardão. Oremos por ele e por toda a sua família. O seu pai veio a falecer na semana passada, o Ariel. Então, oremos por ele, pelo Nardão, por toda a família, nesse momento de luto, nesse momento difícil que eles passam. A Marlene pede oração pela vida da Lucilene Prestes, da Jacira Prestes e da Kátia Regina. E a Marlene também pede oração pela recuperação da cirurgia do Alain. Oremos por ele também. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Vamos orar todos juntos por cada pedido que foi aqui apresentado. Oremos nesse momento de comunhão com Deus.
irmãos, graça e paz a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos com saudade de toda a comunidade de fé da IPI do Rio Acima, principalmente daqueles que não estão participando do culto presencial. E hoje nós temos a missão aqui na reunião de oração de interceder pelos pedidos que chegam a nós. Portanto, nesta hora, oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora nós colocamos nas Tuas mãos todos os pedidos de oração que chegam até a nossa comunidade de fé. Um número muito grande de pessoas pedindo pela cura com relação à Covid-19, essa pandemia que nós temos atravessado e que tem causado muito sofrimento e muitas mortes a muitas famílias queridas e conhecidas da IPI do Rio Acima. Nesta hora pedimos que todos os pedidos sejam acolhidos pelas mãos do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja ali intercedendo, curando, restaurando, consolando vidas acima de tudo. Fica com todos esses pedidos e com todas essas vidas, na certeza de que o Senhor tem um propósito para cada um de nós e tem cuidado de todos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Oremos todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como nós louvamos aqui, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, seguir o teu querer. Que possamos buscar um coração que quer fazer a vontade de Cristo e que um desejo que Ele tem para as nossas vidas, que oremos uns pelos outros. Que possamos ter isso em mente e não somente orar, mas também ajudar todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. A ação de ajudar cada vida, orando e também suprindo as suas necessidades. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Um grande abraço e até mais.